falar um pouco da a morte. A morte. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, a morte experimentarás. Morte. Então, estamos aí. Palavra morte. Temos a morte física, a morte eterna e a morte espiritual. Vamos detalhar? A morte física, né? O homem, ele tem três partes: espírito humano, alma e o corpo. A morte física é temporária. Então, a palavra morte significa separação. Separação. Então, quando a morte física vem, então há uma separação do espírito humano, da alma e do corpo. Tá aí. Há uma separação. Então, isso daqui é a morte física. Então, há uma separação. Cada parte vai para determinado lugar. O espírito humano volta. O espírito humano volta para Deus. A alma, ela tem dois destinos depois de Jesus. Depois de Cristo. Ela tem dois destinos. Se ela aceitou a Cristo, andou nos caminhos do Senhor, ela vai para o paraíso. Mas se ela vai para o paraíso, tem dois destinos. Vou marcar certinho aqui. É de Deus. Volta para Deus. Dos dois lados aqui marcar. Deus. Tanto o do ímpio e também do justo volta para Deus. Esse espírito humano. Vou marcar aqui para vocês gravar. Espírito humano. Agora a alma. Ela tem dois destinos. Se ela não aceitou a Cristo, não quer andar nos caminhos do Senhor, ela vai para o lugar de tormento. LT aqui, ó, lugar de tormento. Mas se ela aceitou a Cristo, andou nos caminhos do Senhor, ela vai para o paraíso. Vou pegar um P. Paraíso. E o corpo, José? O corpo, tanto do ímpio, tanto do justo, tem o mesmo destino, né? Assim como está escrito, como veio do pó voltará. Então, o homem vai voltar aí para a terra. T. Tanto o ímpio quanto o justo. Alguns justos
vai passar pela terra, seu corpo vai ser transformado no arrebatamento, não vai passar nem pela morte. Agora vamos para a morte eterna. A morte eterna. Então temos aí, como nós dissemos, 3 partes: espírito humano, a alma e o corpo. Então a separação eterna. Separação eterna. Então temos espírito humano, alma e corpo. A separação eterna a morte eterna do ímpio é essa. Como sabemos que o espírito humano volta para Deus, ele vai ter uma morte eterna e ele vai para o lugar de tormento, né? Lugar de tormento. Sem o espírito humano, que é de Deus. Deus, através do sopro, deu ao homem, deu fôlego de vida. Mas como o homem, ele não quis andar no Senhor, não aceitou a salvação, então morte eterna. Morte eterna quer dizer separação eterna, longe de Deus, sem a presença de Deus. A presença de Deus é o espírito humano, é a essência do Espírito Santo. Então é a morte eterna. Para o justo, isso não vai existir, morte eterna, porque ele vai ter a vida eterna. Ele vai estar com as 3 partes. O espírito humano, que vai ir o Espírito Santo, né? Que no lugar do espírito humano vai ser o Espírito Santo. E vai ter a alma e o corpo, que foi transformado no arrebatamento. Então, a morte eterna para o justo não existe, porque ele vai ter vida eterna. Vamos para a morte espiritual, que também aí é temporária, é quando você está em vida. Quando você está em vida, tem a morte espiritual, que é temporária em vida. Então temos a temporária em física, né? Física temporária, porque vai ter o arrebatamento. Vamos para o desenho. Então temos aí morte espiritual. 1, 2, 3. Então temos separação aqui, que é temporário. Separado longe de Deus. Morte espiritual é separado longe de Deus. Então, temos o espírito humano, né? A alma e o corpo. Essa morte espiritual é quando quem está trabalhando aí, quem está sendo o gerente dessa pessoa é a mente e não o Espírito Santo. Então é uma separação, é um bloqueio, né? O Espírito Santo está junto com o espírito humano quando ele aceita Cristo, mas quando há um bloqueio, não deixa passar, ele não tem como atuar na alma, que é a sua personalidade, não tem como atuar no corpo, que é onde são os sensores, são ali as atitudes, as vontades e as emoções e o intelecto da alma. Então a morte espiritual, né, separado de Deus, é temporário, porque logo se você reconcilia com Ele, essa morte acaba e você volta novamente até a união com Deus. Temos a morte física, a morte eterna e a morte espiritual. A morte física, temos aí destinos para o ímpio e para o justo.
A morte eterna temos aí para o ímpio e não para o justo, porque o justo é vida eterna, não existe morte para ele. E a morte espiritual, enquanto está em vida, tem aí a separação, né, do Espírito Santo, quando a pessoa bloqueia o Espírito Santo.